Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos bem. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as soluções. O mundo que nos rodeia é constituído por sistemas formados por mais de uma substância. Essas são as misturas. As misturas homogêneas são denominadas soluções e são formadas por duas ou mais substâncias, como por exemplo, uma mistura gasosa, que é o ar que envolve a Terra, é uma solução gasosa formada por principalmente os gases nitrogênio e oxigênio. As misturas homogêneas são aquelas em que a mistura apresenta apenas uma característica em toda a sua extensão, ou seja, apenas uma fase. Já as misturas heterogêneas são quando tiver mais de uma característica em toda a sua extensão, como, por exemplo, mais de uma fase, né? Outros exemplos de soluções são as ligas metálicas, são soluções sólidas, como por exemplo o ouro 18 quilates, que tem 75% de ouro e 25% de outros metais, como o cobre e prata. A água dos oceanos também é uma mistura líquida, na qual encontramos vários sais dissolvidos, como cloreto de sódio, cloreto de magnésio, sulfato de magnésio, entre outros, né? Tem também gases, como por exemplo o oxigênio. Um exemplo de cálculo de solução seria, por exemplo, de forma lúdica, a gente falar de um suco e refresco. A gente prepara um suco de laranja e depois dilui esse suco formando um refresco. Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos calcular a unidade de concentração. Como, por exemplo, nós sugerimos uma unidade de concentração de laranjas por litro. Então nós pegamos 22 laranjas e meia e produzimos 1,5 litros de suco concentrado, sem nenhuma água. E aí nós queremos saber agora qual é a concentração em uma unidade de concentração fictícia, que seria laranjas por litro. Então, nós vamos fazer uma regra de 3 aí para resolver essa questão. Se nós temos 22,5 laranjas em 1,5 litro, que foi quanto obteve de suco, em 1 litro nós vamos ter quantos de laranja? Então, nós temos aqui, resolvendo essa regra de 3, 22,5 dividido por 1,5, dando aí 15 laranjas por litro. Essa seria, então, a concentração do suco. Agora, nós vamos pegar esse suco e vamos fazer um refresco. Pegamos aí, no caso, 500 mililitros de suco, adicionamos açúcar também e completamos esse volume com água até obter 7,5 litros de refresco. Então, qual seria a concentração agora desse refresco em laranjas por litro? Então, nós sabemos já pelo cálculo da questão anterior que nós temos o suco com uma concentração de 15 laranjas em 1 litro. Agora, em 500 mililitros, que é exatamente quanto que a gente pegou para fazer o refresco, quanto que eu vou ter de laranja? Então, eu tenho 7 laranjas e meia em 0,5 litros. Agora, esses 7,5 laranjas, eu vou diluir com água até 7,5 litros, ou seja, vou adicionar mais 7 litros de água, obtendo 7,5 litros de refresco. Então, eu vou calcular agora a concentração dessa nova solução, ou seja, desse refresco de laranja. Então, eu sei que agora eu tenho 7,5 laranjas em 7,5 litros, porque eu botei água, aqueles 500 mililitros de laranja. Em 1 litro eu vou ter então quanto? X. Esse X vai representar o número de laranjas que eu tenho em 1 litro, que seria a nossa concentração. Então, calculando aí por essa regra de 3, eu vou obter 1 litro por laranja. Essa seria a nossa concentração. Passando para o outro ponto, agora uma concentração existente, não fictícia, nós queremos saber qual é a concentração de açúcar que tem nesse refresco. Então, nós colocamos 250 gramas de açúcar e completamos com água e o suco até 7,5 litros. Então, nós temos 250 gramas de açúcar e 7,5 litros. Em 1 litro, nós vamos ter X gramas de açúcar. Resolvendo essa regra de 3, nós temos 250 dividido por 7,5, obtemos assim 33,3 gramas por litro de açúcar. Essa seria a concentração de açúcar no refresco de laranja.
A solução, ela tem alguns componentes, como por exemplo, o soluto, que é o componente que se encontra dissolvido no solvente, e o solvente, que é o componente que está em maior quantidade na solução. As soluções, elas podem estar divididas entre soluções aquosas, em que o solvente é a água, e soluções não aquosas, em que o solvente é uma substância orgânica. O soluto aí, no caso, né, ele é dissolvido no solvente, obtendo-se assim a solução. Geralmente, o solvente determina o estado da solução, como por exemplo, o solvente é sólido, a solução provavelmente vai ser sólida, é gasoso, ela vai ser gasosa, é líquido, ela vai ser líquida, e assim por diante. Em relação às concentrações das soluções, nós temos as soluções diluídas, que contém pouco soluto em relação ao solvente, como exemplo, 10 gramas de sal para 1 litro de água, soluções concentradas que contêm muito soluto em relação ao solvente, por exemplo, 300 gramas de sal para 1 litro de água, e as soluções saturadas, em que o soluto já não se dissolve mais no solvente e, consequentemente, ele vai depositar no fundo, por exemplo, 500 gramas de sal em 1 litro de água. Não consegue solubilizar mais nada desse soluto na água. Então, ela é uma solução saturada. As soluções insaturadas são quando o produto de solubilidade ainda não foi atingido, ou seja, o solvente ainda pode solubilizar mais soluto. E as soluções saturadas são quando o produto de solubilidade foi atingido e com uma pequena quantidade a mais de soluto ocorre a precipitação desse excesso, ou seja, ele não é mais solubilizado naquela água. E as soluções supersaturadas, em que o produto de solubilidade já foi extrapolado, ou seja, existe mais sólido, né? Existe mais soluto do que aquela solução comporta. E ela é formada a partir de um aquecimento, em que você consegue solubilizar mais soluto, depois resfria bem lentamente, sem que precipite o excesso de soluto. Assim você obtém uma solução supersaturada. Então, o cloreto de sódio, se eu pegar 30 gramas de cloreto de sódio e solubilizar em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, ele dissolve completamente. Já se eu pegar 36 em 100 gramas de água, ele vai se dissolver também completamente. Se eu continuo adicionando soluto, eu vou até 40 gramas de soluto. O que ocorreu aí foi que 100 gramas de água a 20 graus Celsius solubilizaram as 36 gramas de soluto, restando 4 gramas de soluto no fundo, não solubilizado. Então, a solubilidade desse sal, do cloreto de sódio, é de 36 gramas para 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Nessa concentração, nós obtivemos uma solução saturada. O coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto capaz de se dissolver em uma quantidade fixa de solvente em certas condições de temperatura e pressão. Então, nós temos o soluto, pesamos uma quantidade de solvente e solubilizamos ele nessa solução. No caso do cloreto de sódio, nós temos 36 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de água a 20 graus Celsius. Esse é o coeficiente de solubilização do cloreto de sódio. A solução insaturada é quando na solução temos a quantidade de soluto menor que o máximo permitido pelo coeficiente de solubilidade. A solução, então, será classificada como insaturada. Como, por exemplo, no exemplo, nós tínhamos 30 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Quando na solução temos uma quantidade de soluto igual ao máximo permitido pelo coeficiente de solubilidade, a solução será classificada como solução saturada. No exemplo aí, 36 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Quando nós temos ali, adicionamos 36 gramas, então nós temos a solução saturada. Se eu tiver 40 gramas de cloreto de sódio e 4 gramas ali
no fundo, nós ainda continuamos tendo 36 gramas de cloreto de sódio em solução. Então, a solução ainda é saturada. Agora, ela não tem nenhum sólido no fundo, a primeira solução, e a segunda, ela continua sendo uma solução saturada, mas tem um sólido no fundo, que não foi dissolvido. Agora, se nós pegarmos esses 40 gramas de cloreto de sódio e 100 gramas de água e aquecermos a 50 graus Celsius, nós vamos conseguir solubilizar esses 40 gramas em solução. Mas só que ele está a 50 graus Celsius. Agora, se nós resfriarmos lentamente essa solução com todo o soluto dissolvido, e aí essa solução não precipitar quando ela chegar a 20 graus Celsius, nós teremos uma solução o quê? Super saturada, porque todo o soluto ainda continua dissolvido e ele estando a 20 graus Celsius. Ele tem mais soluto que o coeficiente de solubilidade a 20 graus Celsius. Então é uma solução super saturada. Então nós temos tabelas desse limite de solubilização. Nós temos ali várias tabelas representando cada um dessas soluções, né, saturadas. Quando nós temos o açúcar em água a 20 graus Celsius, ele consegue solubilizar 179 gramas em 100 mililitros de água. O cloreto de sódio, 35,7, nós tínhamos arredondado para 36, né? O bicarbonato de amônio, 25 gramas e por aí vai, né? Cada uma delas. Esse exercício abaixo é para nós observarmos qual é o tipo de solução, insaturada ou supersaturada. Se eu tiver ali a 20 graus Celsius, o número 1 aí, né? 200 gramas por litro de açúcar, aí nós vamos calcular para 100 mililitros quanto nós vamos ter. Em 100 mililitros, nós vamos ter o quê? 20 gramas. Então, é uma solução insaturada, porque ela consegue solubilizar até 179 gramas por 100 mililitros. E por aí vai. As próximas vocês façam em casa, né? Então, uma curva de solubilidade, nós vamos obter qual é a variação da solubilidade em relação à temperatura. Então, nós temos aí várias curvas diferentes em que as substâncias se comportam de maneira diferente à medida que aquecemos. Umas solubilizam muito mais que as outras. O cloreto de sódio, à medida que vai aumentando a temperatura, ele tem uma pequena variação ali na solubilidade. Já o cloreto de amônio aumenta essa variação. O clorato de sódio, que é o azul, aumenta mais ainda. E o nitrato de potássio é o que aumenta mais a solubilidade em relação ao aquecimento. Então, a solubilidade é a capacidade que uma substância tem de se dissolver em outra. A solubilidade do cloreto de sódio em água a 20 graus Celsius é de 36 gramas em 100 mililitros. Então, como exercício aí, nós temos uma solução contendo 10 gramas de sulfato de cobre 2 em 30 mililitros de água a 20 graus Celsius. Será saturada ou insaturada? Então, nós vamos observar aí, que a solubilidade do cloreto de sódio é 21 gramas em 100 gramas. Então, se nós temos o máximo, né? 30 mililitros vai dissolver 6,3 gramas, fazendo os cálculos. Como foram adicionados 10 gramas, formou-se uma solução saturada com excesso de 3,7 gramas, denominado corpo de fundo. Então, façam os exercícios e até a próxima.